Meus amados irmãos e amigos, é com alegria, com satisfação, eu vos cumprimento nesta manhã com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma feita, para vos transmitir uma palavra de Deus. Queridos, sempre temos meditado um pouco, fazendo uma reflexão da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade, nós estaremos, como sempre, transmitindo-vos uma porção da Palavra de Deus. Este é o nosso espaço, o nosso canal no YouTube, do qual denominamos o nome de A Voz do Pastor em Teu Lar. Então, nesta oportunidade, no espaço A Voz do Pastor em Seu Lar, nós estaremos fazendo uma breve reflexão para nossa meditação neste dia maravilhoso de segunda-feira, para a glória de Deus Pai. Portanto, eu vos cumprimento, eu vos convido a que abramos as nossas Bíblias no livro de Ruth. Estaremos meditando nestes 15 minutos sobre o livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, versículo 14. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim as Escrituras Sagradas. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth a ela se apegou. Amados irmãos, neste versículo da palavra de Deus, nos fala sobre estas 3 mulheres que agora, no texto lido, elas se encontram viúvas. 3 mulheres que passaram por essa situação que muitas pessoas já passaram. Outras estão passando no dia de hoje. E nós temos a certeza que outras ainda e outros ainda experimentarão a viuvez. E no texto lido nós vamos entender 3 mulheres agora viúvas. E ao tornar-se viúvas, nós vamos perceber no versículo lido que Noemi, ela estava ali junto com as suas noras, que também, como ela, agora viúvas se tornaram. E o versículo que nós lemos, versículo de número 14, diz que Orfa beijou a sua sogra e partiu. Porém, Ruth a ela se apegou. Decisões, muitas das vezes, temos que tomar decisões. E estas 2 noras tiveram, assim como nós temos, o livre-arbítrio de tomar as decisões. Nós vamos perceber que 2 decisões foram tomadas. As 2 eram noras. As 2 estavam vivenciando a mesma situação. Porém, nós vamos compreender no versículo lido as 2 decisões. A decisão de Orfa foi dar um beijo na sua sogra e partir e voltar para o conchego da sua família. Porém, o texto nos diz que a outra nora, a Ruth, ela não beijou a sua sogra. O beijo de Orfa ali era um beijo de despedida. Quando ela beija a sua sogra, ela está se despedindo, dizendo que ela voltaria
para a casa de seus pais. Porém, a outra, a que nós conhecemos como Ruth, ela decidiu não beijar a sua sogra, mas ela decidiu se unir à sua sogra. Orfa beija a sua sogra e parte e vai embora. O beijo da despedida. Porém, o texto diz que Ruth, ao contrário de Orfa, ela, ao invés de beijar a sua sogra, para se despedir então, ela fez o contrário. Ela não beijou a sua sogra. Porém, ela se apegou mais e mais e mais à sua sogra. E por se apegar à sua sogra, quando ela se despede então de Orfa, Ruth e Noemi retornam a Belém, a terra de pão. Belém fala-nos de terra de pão. E ela vai então seguir com a sua sogra para a terra de Israel, para a terra de Belém. E ao chegar lá, Ruth, que se apegou à sua sogra, preferiu ficar junto com a sua sogra. Mediante a situação difícil, duas mulheres viúvas, retornando agora, sem os seus respectivos esposos, sem respectivos filhos, elas voltam só, mas voltam com a presença de Deus com ela. Tanto é que ao voltarem a Belém, ao voltarem à casa do pão, as coisas para elas mudam-se de figura. Elas passam então a serem abençoadas na terra do pão, na terra de Belém. Nós vamos ver o texto sagrado, uma grande bênção repousando sobre Ruth pela decisão, pela escolha, por aquilo que ela decidiu, seguir a sua sogra, que era da terra de Israel. Enfim, todos nós conhecemos o final desta história. Ruth, ela foi abençoada. Deus lhe deu grande oportunidade de entrar na história do povo de Israel. Hoje conhecemos Ruth como uma mulher abençoada, entrando na genealogia do próprio Salvador Jesus Cristo. Porque Deus fez prosperar o seu caminho. Deus trabalhou em cima da sua decisão. Meu amado amigo, minha amada amiga, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve. Decisões nós precisamos ponderar para que depois não venhamos então arrepender-se da decisão tomada. Assim como Ruth tomou a decisão de seguir a sua sogra ao povo de Israel e ser recompensada por isso, entrando na genealogia de Cristo e dos grandes homens da história da Bíblia Sagrada. Nós também temos a oportunidade de colocar o nosso nome nesta grande vitória que é fazer parte do povo de Deus, da igreja que está esperando o arrebatamento a qualquer instante, a qualquer momento. Ruth se apegou e foi vitoriosa, porque casou-se com Boaz, tiveram os filhos, teve filho e entrou na descendência de Davi. Então que possamos então nesta manhã tomarmos decisões, mas decisões pensadas, decisões debaixo de uma orientação do Espírito Santo, para que lá na frente possamos então usufruirmos das nossas boas decisões. Meu amado, eu não sei qual é a decisão que você está tomando ou precisa tomar nesta data, mas está diante de nós. Continuarmos servindo ao Senhor, juntos, ligados ao povo que faz parte da igreja.
Então, se você se afastou da presença do Senhor, se você parou na caminhada, nesta manhã é uma manhã de reconciliação. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Cabe a nós se unir ao povo de Deus, assim como Ruth, ela se uniu ao povo de Israel. Nós temos a decisão de se unirmos à igreja, de estarmos congregando em algum lugar, de termos um pastor, uma cobertura espiritual e estarmos servindo ao Senhor. Porque se nós permanecermos fiéis, como manda a sua palavra, nós seremos vitoriosos. Não só vitoriosos nessa vida aqui, passageira, mas vitoriosos para a vida do porvir. Então todos nós recebemos de Deus o dom da vida. O dom da vida física, o dom da vida espiritual. E se formos fiéis, receberemos também o dom da vida eterna. Deus te abençoe. Eu te convido agora, aonde você estiver, a orar comigo. Reconcilie com o Senhor. Não se afaste, não faça como Orfa se afastou do povo de Deus. Mas se achegue ao povo de Deus. Se achegue aos membros, aos obreiros da sua igreja. Se ajunte ao povo de Deus. Porque nós seremos sempre vitoriosos. Jesus disse que sem mim, ele dizendo, sem mim, Jesus disse, nada podereis fazer. Mas comigo, Jesus disse, vocês estarão de posse de bênção e de vitória. Eu oro por você agora, neste momento, quando você tem a grande oportunidade de poder ouvir a voz do pastor em seu lar. Uma palavra de ânimo e de esperança. Eu oro por ti. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, eu te louvo, meu amado Jesus, por esta breve reflexão. E que esta reflexão, desta decisão acertada, possa estar, Senhor, falando alto, fundo aos nossos corações, nas decisões que teremos que tomar neste dia. E que jamais nos afastemos do povo de Deus. Querido Deus, recebe esse meu irmão que agora se reconcilia contigo e se unirá novamente ao povo de Deus, à igreja do Senhor, aos santos. Te louvo, Senhor, por esta reconciliação. Também este meu amado irmão, esta minha amada irmã, que hoje recebe o Senhor e se une ao povo de Deus, se une aos cristãos, se une aos crentes. Que ele possa ser abençoado, que ela possa ser abençoada. Pai, por tudo isso eu te louvo e já glorifico o teu nome, para a glória de Deus Pai. Paulo despede a igreja quando, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 13, ele impetra a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor. E todos aqueles que a recebem, digamos então em uma só voz, amém, amém e amém.